Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: se a graça pregada por Paulo foi algo extraordinário, imagine nós que falamos do Evangelho eterno. Isso mesmo, tem diferença, você não sabia? Nós estamos na escatologia consumada. Nós vivemos no Evangelho eterno. Nós não estamos mais na graça pregada por Paulo. Nós não estamos no evangelho pregado por Jesus de Nazaré. Porque, afinal de contas, Jesus de Nazaré pregou para os judeus. Paulo pregou para os gentios. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão para os gentios. E Paulo também preparou os irmãos daqueles dias para terem o seu corpo, o seu entendimento, a semelhança, a plenitude do Cristo ressuscitado. Com base no quê? Na graça recebida, no favor imerecido. Mas nós não. Nós, graças a Deus, a cada dia estamos crescendo mais no entendimento. Nós hoje temos plena convicção, plena confiança de falar da escatologia consumada. O que é a escatologia consumada? É Deus em nós. Então, se a graça pregada por ele foi algo extraordinário, foi algo incomparável, imagine nós que anunciamos com base nos escritos bíblicos, Deus em nós. E nós que nós anunciamos, Pai nosso que está em nós, não Pai nosso que estás nos céus. No dia de Paulo, a oração era assim. No dia de Jesus de Nazaré, a oração era Pai nosso que está no céu. Nós não. Então eu te convido a ler Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Aí depois eu quero te mostrar passagens do Apocalipse que mostra sobre o Evangelho Eterno, sobre o juízo já ocorrido e finalizar com a escatologia consumada, que é Deus em nós. Então assim está escrito. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Efésios 3:1. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, não de Jesus de Nazaré, por amor de vocês, não judeus, não israelitas, mas os gentios. 2. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, em favor de vocês. Deixa eu mostrar esse versículo 2 na Bíblia NVI. Como está? Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Então, Paulo aqui estava falando que ele era o responsável, ele tinha recebido a responsabilidade de anunciar o evangelho do Cristo ressuscitado aos gentios. Então, se você é um religioso, você, no mínimo, você tem que conhecer isso. No mínimo, você tem que saber que é em Paulo que está a base, o fundamento para o seu conhecimento, para o seu crescimento espiritual. Não é mais em Jesus de Nazaré. 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, Paulo não aprendeu de homem nenhum. Paulo, ele recebeu a revelação no terceiro céu, diretamente do Cristo ressuscitado. 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então ele estava falando, olha, vocês sabendo que eu recebi a revelação, vocês entendendo o conceito da minha pregação, vocês vão entender que eu falo por revelação, eu não falo por conhecimento humano, eu não falo por entendimento carnal. Versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Veja, então esse mistério os antigos não conheciam, porque no passado, ele quis dizer isso aqui, antes de Jesus vir, os gentios eram um povo sem Deus no mundo, os gentios eram afastados da comunidade de Israel, e não tinham participação das promessas feitas, das promessas dirigidas aos judeus. Os gentios não. 6. Significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, o evangelho, a revelação de Cristo para Paulo foi para mostrar que os gentios tinham participação na herança, eram coparticipantes das bênçãos espirituais do Criador, assim como os judeus. Só que no passado, isso era um mistério, isso era algo que estava oculto. 7. Deste evangelho tornei-me ministro
pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Paulo aqui estava no tempo da graça, Paulo estava no tempo dos dons. Os irmãos naqueles dias, até a vinda do perfeito, eles estavam debaixo de dons. Eles recebiam dons, dom da cura, dom de falar idiomas, porque precisava pregar o evangelho, precisava anunciar da vinda do reino de Deus que estava próxima, em outras línguas, por isso que havia o dom de línguas, não é dom de balabachúrias. Porém, 1 Coríntios 13, 8 e 10, quando o perfeito veio, no ano 70 para julgar os israelitas, foi dado fim aos dons. 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, não vou nem falar do evangelho eterno, mas se você é um religioso, pelo menos se coloque no seu lugar. Pelo menos tome sua posição. Você é um gentil. As leis dadas a Moisés, não foi dada a você. Para você é o Cristo ressuscitado. Para você é a graça, o favor imerecido. Pelo menos isso. Então você tem que aprender de Paulo. Ah, mas Jesus veio para os seus e os seus não quiseram. Aí as pessoas pegam isso e falam, não, mas Jesus de Nazaré veio também porque está escrito. Não, Jesus de Nazaré veio para os judeus. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24. 9. E esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja espiritual, não é um templo de pedra, eram os irmãos que se reuniam como igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Aqui você pega em outro texto, na NA, fala o quê? E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Aí eles pegam, tá vendo? Isso daqui são os demônios. Isso aqui são os anjos caídos que estão por aí. Mas aí você pega no sentido correto da palavra, que está na NVI, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Que poderes e autoridades? Os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os governadores, os príncipes, os reis, os imperadores. Era isso. E nas regiões celestiais, porque isso daqui é uma religião celestial. É simples assim. Aí eles pegam esse outro que fala principado e potestade e fala, tá vendo? Isso é a legião de demônios, é o andar de demônios. A hierarquia demoníaca. Eu aprendi isso daí também, isso é conversa. De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio que temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então olha que coisa linda essa passagem, se você ler Efésios 3, do 1 ao 13, é lindo, você vê a graça, o favor imerecido, o mistério que esteve oculto por todas as gerações. E ele veio através de Paulo, o Espírito da graça veio através de Paulo, pelo entendimento de Paulo, e falou pela boca de Paulo a quem? Aos gentios. Falou do favor imerecido, falou do evangelho, da incircuncisão, da sã doutrina, das boas novas sadias, sem enfermidade, sem fermento de Moisés. Paulo recebeu isso para os gentios. Então hoje, se a religião, se pelo menos a religião se prestasse a falar a verdade e não manipulasse, o que eles deveriam pelo menos ensinar, no máximo ensinar, seria Paulo, ensinamentos de Paulo. Poderia ler Jesus de Nazaré, Salmos, as historinhas lá de Abraão, as fábulas judaicas lá de Jó, podia fazer tudo isso. Mas a base, o alicerce seria o evangelho da incircuncisão, seria a graça pregada por Paulo. Isso que deveria, pelo menos isso. Não precisa mais. Depois que foi estabelecido o evangelho eterno, não precisa mais pregar evangelho coisíssima nenhuma. Mas eu não vou entrar nesse segmento agora. Tem vídeos que falam isso aí. Não precisa mais. Tanto que eu não estou pregando, eu estou lendo. Lendo porque eu quero mostrar a superioridade que é estar no evangelho eterno. Então Paulo aqui falava aos gentios do mistério que esteve oculto. E
hoje em dia, quem está na religião está, infelizmente, nas trevas. Esse mistério não foi revelado ainda. Quem está na religião, quem está debaixo do ensinamento teológico, no ensinamento de doutrina de homens, quem está debaixo do bordão de um pastor, de um bispo, quem está debaixo da mão ungida de óleo, não, você tem que estar debaixo da mão ungida, porque... Não, você está nas trevas. Esse mistério não chegou para você ainda. O mistério do evangelho da incircuncisão ainda está oculto. Você está adorando obras mortas, você está praticando obras mortas, você está na caducidade da letra. Aí você fala, não, mas eu estou em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei, mas no madeiro, quando ele disse naquela cruz, tetelestai, está consumado, ele deu fim a tudo. E depois da cruz é novidade de vida, principalmente depois do ano 70 DC, porque depois da cruz o templo ainda estava de pé, o símbolo maior da lei ainda estava de pé. Mas pelo menos você, sendo religioso, você chegou, pelo menos até Paulo, você entendeu isso, já está bom. Você chegou em Paulo, já está bom. Veja, o que aconteceu depois? Paulo falou isso antes do juízo do ano 70, antes da parousia da escatologia. Essa fase de pregar o evangelho, de desvendar o mistério que estava oculto, estava na segunda fase do evangelho. O evangelho teve 3 fases. A primeira foi pregada por Jesus de Nazaré aos judeus. A segunda, o evangelho da incircuncisão, pregada por Paulo. E João, na ilha de Patmos, quando chegou o juízo final, quando chegou o fim dos tempos, quando houve o julgamento de Deus contra os israelitas, foi estabelecido o evangelho eterno, que é a terceira fase. O que é evangelho eterno? Veja, sobre o juízo. Assim está em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. Não era mais o evangelho da circuncisão de Jesus de Nazaré e não era mais o evangelho da incircuncisão. Porque Jesus de Nazaré não alcançou essa fase, essa situação, Paulo não alcançou isso, porque Paulo morreu antes do dia do Senhor. Paulo morreu em 64, 65, por ali, porque o dia do Senhor iniciou-se no ano 66, no começo do ano, e findou no mês de agosto do ano 70, 3 anos e meio. Então, Apocalipse 14, 6, então vi outro anjo, João viu, não é que ele iria ver, vou ver, não. Então vi outro anjo que voava pelo céu. Isso aqui era uma metáfora, uma figura de linguagem. Isso aqui é algo, não é literal, isso aqui é espiritual. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, e toda a nação, tribo, língua e povo. Os gentios estavam inseridos aqui no evangelho eterno. 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Presente daqueles dias. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 16, 4 ao 7. Fala sobre o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. 5. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgastes estas coisas. Aqui falou que julgastes, ele julgou. 6. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. Então, aqui falou que ele havia julgado. Versículo 7. E ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então ele, porque julgastes essa. No 18, capítulo 18, versículo 9 e 10. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. 10. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Olha isso aqui na NAA como está, quer ver? Apocalipse 18, 9 e 10. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Procura na história, dá um Google.
Pergunta aí, como foi destruído Jerusalém no ano 70? Por fogo. 10. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você. Grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Aqui fala chegará o seu juízo ou aqui falou que chegou o juízo? Em uma hora. Isso foi um tempo para montar o enigma. E aí? A cidade onde acampou Davi, a Jerusalém, o templo que havia lá, virou o quê? Era a grande prostituta, era a Babilônia. E ele foi julgado, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Ele foi julgado em apenas uma hora. Apocalipse 19, do 1 ao 4. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são de nosso Deus. 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. 3. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então veja passagens que mostram que foi julgado, que ocorreu o julgamento. Então, Paulo não alcançou isso. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão, Paulo pregou, mostrou o mistério, apresentou, desvendou o mistério que esteve oculto, mas não vivenciou isso. Paulo morreu, Paulo foi decapitado antes de iniciar o dia do Senhor no ano 66. E o dia do Senhor acabou no ano 70 DC, quando o perfeito veio para julgar. Então, o tema deste vídeo, se a graça pregada por Paulo foi algo extraordinário, imagine nós que falamos do Evangelho Eterno. Então, esses juízos que eu li para você, essas passagens de juízo, isso aqui foi para finalizar o juízo e estabelecer a nova Jerusalém, para estabelecer a escatologia consumada. E o principal que aconteceu depois desse juízo, você viu que eu li? Tudo presente nos dias de João. João estava vendo tudo isso em espírito, porque isso aqui aconteceu dentro dos muros de Jerusalém. Porque assim está lá no comecinho, no capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse. Achei-me no espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, dizendo, escreva num livro que você vê. Então alguém falou para João em espírito no dia do Senhor. E o que significou o dia do Senhor? O dia do juízo de Deus, o dia da vingança de Deus. Esse dia do Senhor é falado desde o livro de Amós, Sofonias, Lamentações, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias 4. Falou do dia do Senhor, foi o juízo de Deus. Por isso que o que nós falamos é superior ao que Paulo mostrou. O que Paulo mostrou aos gentios foi a graça, o favor imerecido. Foi os mistérios que esteve oculto. Findou da boca dele no ano 66, 65, não saiu mais nada. Mas hoje, pela misericórdia do Pai, nós estamos entendendo o Evangelho Eterno, a escatologia consumada, que é o quê? Que é Deus e nós. É muito superior. Veja o que aconteceu graças ao juízo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, do versículo do 1 até o 6. E vi novo céu, olha aqui, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui é metáfora, figura de linguagem. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Por que a nova? Porque a velha tinha sido aniquilada, destruída. Em uma só hora foi julgada a grande prostituta, a Babilônia. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Escatologia consumada é isso. Evangelho eterno é isso. Isso aqui é superior ao que Paulo anunciou. Isso aqui é superior ao que Jesus de Nazaré anunciou aos judeus. Porque o que eles anunciaram era algo futuro. Isso foi o que aconteceu. Isso foi o que se realizou depois do juízo. Esses versículos que eu li para você, essas passagens, que falou do juízo, que em uma só hora foi julgada a grande Babilônia. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram, as coisas antigas passaram. 5. E aquele que estava sentado no trono, eis que faço nova todas as coisas. Então o juízo foi para fazer nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Quem foi que falou isso? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então por isso que eu escolhi esse tema. Se a graça pregada por Paulo foi algo extraordinário, imagine nós que falamos do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é Deus e nós. É superior ou não é? Paulo, as pregações de Paulo, as 13 epístolas paulinas de Romanos a Filemão, claro que nós temos que conhecer, claro, mas a escatologia consumada é superior, é algo acima, porque na época da pregação de Paulo, Deus estava no terceiro céu, Deus não tinha estabelecido a nova Jerusalém espiritual, Deus não tinha estabelecido o tabernáculo eterno que está em nosso espírito. Então não tem nem comparação. Então você tem que ler, aprender da graça, pelo menos isso, né? Porque se você ainda está em Jesus de Nazaré, você está nas trevas. Vem pelo menos para a luz do evangelho da incircuncisão. Vem pelo menos para o evangelho que Paulo prega. Aí sim, depois, aí você vai ter o entendimento da escatologia consumada. Que aí é um nível, já é um doutorado. Já é um doutorado aí, aqueles doutorados de 5 anos que são defendidas teses e teses. Assim seja, então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da escatologia consumada. E se você acredita no que está escrito, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se assim, Ele, o Criador, o Eterno, o Senhor que é o Espírito, o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.